Vamos lá. O nome do artigo, traduzindo para o português, é que crianças saudáveis, né, no sentido de serem neurotípicas, também têm scores baixos. E o objetivo, né, como o título diz, é ver a prevalência de baixos scores em pré-escolares, crianças e adolescentes, no qual foi aplicado o instrumento NEPS-2. Pode passar aí, Marcelo. Bem, na introdução, os autores falam algumas coisas interessantes, né? Que baixos scores são frequentes em crianças e adolescentes neurotípicas, mas que são infrequentes naquele com alto nível intelectivo. Então, crianças com nível intelectivo alto, o que seria baixo score para ele é estar na média. Então, eles não costumam ter baixos scores. Mas a criança com inteligência na média, ela pode sim vir a ter baixos scores. Quanto maior o número de testes aplicados, maior a probabilidade da gente encontrar baixos scores ao acaso estatístico. E quando a gente aplica o NEPS em particular, são 32 subtestes, na realidade são 36 subtestes, porque tem 4 subtestes de memória tardia, então é um número muito grande. Isso é só uma questão de probabilidade. Mas mesmo o artigo enfatizando que ele enfatiza muito que isso é probabilidade. A probabilidade que eu tenho de encontrar um score baixo em 20 testes que eu apliquei vai ser muito maior do que se eu aplicar um único teste. Mas isso não é só probabilidade. Se eu canso essa criança, se ela cai o nível de atenção, à medida que eu vou aplicando o instrumento, eu tenho uma maior chance de ter baixos scores, especialmente nos últimos subtestes aplicados. Ou em subtestes, ou em sessões que a criança vá, em que ela esteja mais cansada, ou mais sonolenta, né? Estando assim mais desatenta. E quando a gente tem falsos positivos, ou seja, a criança deu um score baixo, só que esse score baixo, ele é falso. Eu estou correndo, então, com um erro estatístico tipo 1, que é quando o efeito está presente, quando de fato ele não está presente. E esse é o pior erro que a gente pode cometer, dizer que existe um problema quando ele não existe. Dizer, por exemplo, que a criança tem uma dificuldade de linguagem quando de fato ela não tem essa dificuldade. Quando a gente está em pesquisa, existe um método estatístico chamado de multivariadas, em que nós colocamos todos os testes e a gente pode, do ponto de vista estatístico, ver quais foram aqueles que vieram baixo ao acaso. Mas e na clínica? Como é que a gente pode fazer na clínica? Na clínica, eu não posso juntar o resultado daquela única criança e fazer um score multivariado, né? Então, isso faz com que eu tenha que levar em conta outros aspectos quando eu tenho scores baixos na criança. Meninas, vocês podem me interromper quando quiser para acrescentar alguma coisa. Uhum. Passe aí o próximo, Marcelo. Deixa eu só... O próximo já é dos objetivos. Então, dos objetivos. Deixa eu só trazer até uma contribuição da psicologia especificamente. Então, agora aqui eu vou fazer um recorte, né, falando sobre o psicólogo dentro desse processo. Não é incomum a gente ver psicólogos com dificuldade, inclusive, de entender essa parte numérica, né? E pelo que você está dizendo aí, é fundamental a gente partir desse ponto de base, né, de ter uma compreensão mínima do que significam os scores, ainda não é a interpretação do resultado em si, não é? Mas é uma noção mínima dos scores, o que é que eles significam em linhas gerais, para a partir de então a gente poder fazer uma análise um pouco mais abrangente e interpretar de fato os resultados, que para mim é a parte mais difícil, né? É a gente interpretar e correlacionar esses resultados. Então, prestar atenção realmente esse item me chamou a atenção, né? O falso positivo. Quantas e quantas vezes, talvez crianças
com um ponto baixo, né, uma pontuação baixa, foi tida como um déficit, ou aquela habilidade foi tida como um déficit, sem de fato ser. Mas no final, acho que a gente vai falar de como a gente pode contrapor, né, essas hipóteses, mas é importante a gente não perder de vista que a gente que trabalha com avaliação neuropsicológica tem sim que entender minimamente de estatística, né, e de pontuação, de psicometria, mais especificamente também. Pois é. Existe um conceito que é média desvio padrão, que não é um conceito difícil de entender, né? Assim, para quem está pouco familiarizado com estatística. Então, quando eu digo a média, eu dou uma estimativa pontual. E quando eu dou o intervalo de confiança daquela média, eu estou dizendo que, se eu aplicar aquele mesmo teste diferentes vezes nas crianças, eu vou ter uma variação de resultado que vai corresponder a 95% da real média dessa criança, né? Só que interpretar um teste neuropsicológico é muito mais do que ver se esses scores estão baixos ou não. Isso é importante a gente pontuar aqui. Então, o que esse artigo trouxe de tão importante? Olha, de fato, eu posso ter um teste com uma pontuação baixa e, no final, eu dizer, não, ele não tem uma dificuldade de linguagem, mesmo com uma pontuação baixa nesse subteste. Então, qual foi o objetivo desse artigo, né? O objetivo foi, avaliando o NEPS, que ele cobre 6 grandes domínios cognitivos, uma quantidade muito grande de subtestes, ele vai estar muito mais sujeito a falso positivo. E é interessante esse artigo, se não me falha a memória, acho que é... Volte aí, Marcelo, para o primeiro slide, deixa eu ver o ano dele, mas eu 2010. Acho que ele é de 2010. Ele é de 2010, pode ir para objetivos. Ele é de 2010. Então, até 2010, só tinha um único outro instrumento em que havia sido feito essas frequências acumuladas, que a gente chama de frequência base também, as frequências acumuladas do número de scores baixos que uma criança pode ter. Então, esse artigo, ele traz uma preciosidade que é mostrando para a gente o número, a percentagem em que determinados testes do NEPS podem vir baixos. Mas aqui ele falou, sim, aí o objetivo foi examinar e apresentar essas taxas bases ou frequência acumulada de falsos positivos em pré-escolares, crianças e adolescentes de alguns dos subtestes do NEPS e apresentá-las sobre tabelas para uso clínico. E aí os autores dizem que dificilmente se aplica toda a bateria NEPS numa criança. Eu achei engraçado, porque isso, de fato, não corresponde à nossa realidade. Nós temos muito menos instrumentos e a gente aplica o NEPS inteiro numa criança, né? Uma criança quando vai para avaliação, ou quase o NEPS inteiro. E eles disseram aqui que escolheram os subtestes utilizados nessa pesquisa, os subtestes mais utilizados. Então, eles fizeram uma pequena bateria escolhendo os testes com base clínica e psicométrica. Passe aí o próximo slide, Marcelo, por favor. Então, como foi que ele fez a amostra? Ele subdividiu em 3 grupos, né? No primeiro grupo, eles utilizaram o estudo de normatização canadense. Então, eles dividiram em 3 grupos, pegou as crianças, o primeiro grupo de crianças de 3, 4 anos, o segundo grupo de 5, 6 anos, e o terceiro grupo de 7 a 16 anos. Para a criancinha de 3, 4 anos, eles escolheram 7 subtestes, que foi compreendendo instruções, processamento fonológico e nomeando rápido. O tempo somente de nomeando rápido. Memória para desenho total, memória narrativa, construindo com blocos e quebra-cabeça geométrico. Ele fez essa bateria em que ele pega os domínios de atenção e função executiva, linguagem, memória e processamento visoespacial. A impressão que eu tive é que essa bateria é muito usada pelos próprios autores, né?
como se fosse a bateria padrão que eles usam a nível de consultório. Então, foram 7 subtestes para esse grupo de criança. Para o grupo de crianças de 5, 6 anos e de 7, 16 anos, ele subdividiu em 2 subgrupos. Um subgrupo em que eles faziam a aplicação de 1 hora, utilizando os 7 subtestes e mais alguns outros subtestes, o que era de 2 horas, utilizando 8 subtestes, e a criança da faixa etária de 5 a 16 anos, um grupo de 1 hora, utilizando 11 subtestes, e todos esses scores para o grupo de 2 horas, de 7 a 12 anos. Então, é importante, por que eu estou frisando isso? Porque esses dados encontrados na pesquisa só servem para esta bateria de subteste. Se você estiver utilizando outra bateria de subteste, outros subtestes, ela não se aplica. Passe aí o próximo slide. E é claro que a primeiro dado que eles encontraram, extremamente importante, é a associação entre scores e escolaridade dos pais. Então, olha que coisa interessante, eles dividiram o grupo de pais em aqueles que tinham 11 anos de estudo, que equivale ao nosso Fundamental 1 e 2, 12 anos de estudo, ou seja, atingindo o início do ensino médio, de 13 a 15 anos de estudo, desculpe, aqui está errado, viu? O 11 anos é o Fundamental 1, 12 anos seria o Fundamental 2, mais ou menos, de 13 a 15 anos o ensino médio e mais de 16 anos o ensino superior. Então, o que foi que eles viram? Que quanto pior a escolaridade dos pais, mais as crianças têm um abaixo score. Sendo que no grupo de crianças que o pai tem menos ou até 11 anos de ensino, eles encontraram até 85% de pelo menos um subteste baixo. E encontraram até 10% das crianças tendo de 5 ou mais, de 5 não, de 6 ou mais scores baixos. Então, em 7 subtestes, a criança atingia até 6 scores, em 7 scores, é melhor a gente falar em scores, em 7 scores, a criança atingia até 6 ou até mais, os próprios 7 scores baixos. 10% das crianças atingiam esses valores. À medida que a escolaridade ia crescendo, esse valor vai diminuindo, de 70, 85, para 58, 76, até 50, 70%. E dos pais de uma alta escolaridade, a gente já tem números muito baixos quando tinha 2 ou mais scores baixos. Então, eles observaram uma relação muito grande, principalmente com aqueles scores que a gente chama de limítrofe, que é aqueles scores que a criança atinge o 8. O score ponderado de 8, ou um ranking percentílico entre 11 e 25, que é o que a gente mais vê. Diga, Bia. É interessante esse dado, né? Porque são os mesmos dados que a gente encontra quando é feita a avaliação de inteligência, né? Se você pegar os dados do VISC e de desempenho escolar, escolaridade materna é a variável mais altamente correlacionada com o desempenho da criança, tanto em tarefas cognitivas de inteligência, como em desempenho escolar. Então, acaba sendo um resultado bem compatível com todo um conhecimento já existente de como crianças se comportam em testes cognitivos e como a escolarização materna realmente é uma variável mega forte, importante, né, nessa questão. Bia, uma das coisas que me deixou também muito intrigada nesse artigo
É porque, assim, encontrar um valor limítrofe de 8 ou menor ou igual a 8, eu já estava esperando. Mas crianças com scores ponderados de -3, e eu estou falando de crianças neurotípicas, eu estou falando de crianças que não têm, assim, foi afastado, eu não falei aqui no começo, mas na seleção daqueles grupos não estavam presentes crianças com nenhuma queixa. Então, queixas de aprendizado, queixas de comportamento, queixas de baixo desempenho intelectivo. Então, realmente são crianças típicas, crianças normais, como a gente diz, que estão no mundo. Mas então, veja que... Você lembra quando eu fiz o doutorado com os seus dados do NEPS-1 e que a gente encontrou essa questão já para o VISC-4, aí por uma divisão que era de escola pública e particular, mas em sendo a variável mais importante da questão da escola pública, a variável educação materna, a gente já encontrou também no VISC-4, que nem era o objetivo do trabalho, mas a gente acabou descrevendo porque o dado era tão absurdo, crianças com resultados que foram encaminhadas para a gente pela professora, como sendo a criança típica da classe, a criança sem queixa nenhuma, com QIs abaixo de 70. E a gente tinha sido extremamente rigoroso quando fez o piloto 1 e o piloto 2, para não contaminar nossos dados. Quando fez o encaminhamento do professor, depois a avaliação neuropediátrica, eram crianças que foram encaminhadas para o estudo sem ter nenhum indício de não serem neurotípicas. Exatamente. E ainda assim, no próprio VISC, tiveram resultados espantosamente baixos. Veja aqui na amostra total que quando a criança fica com um percentil abaixo de -3 ou no ranking percentílico, né, no percentil de menor do que 2, claro que 91% delas não tinham esse score. Mas a gente encontrar 9% de crianças típicas, crianças que vão passar por a gente tendo um baixo score, ou seja, apresentando um ou mais score muito baixo. Esse dado foi, de todos, um dado que me chocou muito, porque eu esperava que nessas faixas aqui mais baixo a gente conseguisse zerar, ou seja, crianças neurotípicas não teriam scores de 3, score de 2, score de 1, mas realmente isso foi encontrado. E isso foi encontrado, gente, em crianças canadenses. Não são crianças brasileiras, nem do Nordeste brasileiro. Escolaridade. De baixa escolaridade, de baixo nível socioeconômico, não. São crianças típicas canadenses, né? Que é um país de um alto nível de escolaridade e nível socioeconômico. Então, é claro que a gente já espera que, à medida que os scores vão se tornando cada vez mais baixos, a gente vai tendo uma percentagem maior. Aqui são o número de crianças que não tiveram, aqui nessa primeira linha, eu não sei se minha seta aparece aí? A seta que eu uso aqui no computador, não, né? Não. Não. Então, assim, no primeiro grupo, aqui no percentil, no score ponderado de 8, nós temos 28% das crianças que não apresentam nenhum score alterado. 28% é relativamente baixo, quando eu estou falando de não apresentar um score baixo. À medida que a gente vai tendo os scores caindo para 6, para 5, para 3, a gente vai tendo cada vez mais um número maior de crianças sem um score baixo, como era de se esperar, né? Pode passar aí, Marcelo. Então, um dado interessante, na realidade, volte aí um pouquinho, Marcelo, para o slide anterior. A gente pode ver... Não, esse daqui é o grupo de crianças de 3, 4 anos.
Esse grupo de criança de 3, 4 anos, pode passar o slide, foi o grupo que sofreu a maior influência da baixa escolaridade parental. O que é de se esperar, porque essa criança ainda está muito sob o efeito da estimulação dentro de casa e não fora de casa. Então, é o pré-escolar onde a gente tem o maior impacto, tanto biológico quanto dessa família. E, novamente, à medida que aumenta a escolaridade paterna, vai caindo progressivamente o número de baixos scores. Quando menos de 11 anos de escolaridade, 65% tinha um ou mais score abaixo do percentil 10, comparado com 28% daqueles que eram filhos de pais que tinham um nível superior. Essa é uma diferença de 4 vezes maior de chance. Então, eu posso dizer que uma criança que provém de um lar onde eu tenho os pais com uma baixa escolaridade, tem 4 vezes e meia chance de ter um score baixo em comparação com uma criança que vem de pais de uma escolaridade superior, de nível superior de escolaridade. Esse dado deve ser muito maior nas nossas crianças brasileiras, em que as discrepâncias de nível socioeconômico, né, a história dos 2 Brasis, é muito mais impactante. Você passa o próximo, Marcelo? Essa tabela vai mostrar o grupo de criança de 5 a 6 anos, que, novamente, o grupo limítrofe, a gente tinha pelo menos 70% dessas crianças com um ou mais scores, porque como isso aqui é uma frequência acumulada, as frequências de base de baixo vão se somando com as de cima. Então, até 70% das crianças tinham pelo menos um score baixo daqueles subtestes. E à medida que os scores vão se tornando mais baixos, esse número vai diminuindo. Ele despenca, por exemplo, numa criança maior, diferente da criança de 3, 4 anos, de 70% para 37%. Então, quando eu saio do score 8 e caio no score 6, eu tenho uma chance muito menor da criança ter um score dessa natureza, se ela já tem 5, 6 anos de idade, diferente da criança de 3, 4 anos, que esses valores ainda estão maiores. E cai para 20% se o score é de 5, e cai para 4,8% se o score atinge 3. Então, um score muito baixo começa a ser mais raro naquela criancinha que está na faixa etária de 5, 6 anos, ou seja, está no início da idade escolar. Isso, na prática, vocês veem também, meninas? Um ponto é interessante, Nay, que a gente vem falando muito, a gente já falou aqui na Treine, que, de fato, quanto menor a criança, maior a atenção e o suporte que a gente tem que dar para o desenvolvimento. E como você trouxe, elas estão mais suscetíveis a esse ambiente mais domiciliar e a estimulação que é dada nesse ambiente, né? Muitas não entram na escola aos 2 anos, entram mais tarde. Então, de fato, é essa família que vai oferecer um ambiente favorável ao desenvolvimento, e faz parte desse ambiente favorável ao desenvolvimento acesso à informação, a uma informação estruturada, de qualidade, que eu acho que é aí que entra um pouco também a questão da formação dos pais, os anos de estudo dos pais. Quando a criança vai ficando mais velha, ela tem influência, claro, de outras fontes de informação. Eu acho que também ela já está mais madura, sabe? Mais autorregulada, teoricamente, tá? As que têm desenvolvimento típico. Enfim, eu estou só elocubrando aqui, porque o artigo ele não se estende muito, né, nesse ponto. Sobre isso, não. Eu acho que a gente tem, talvez, uma diferença com relação à criança canadense, que a pré-escola é rara na criança dessa idade canadense. Pelo menos para a população que eu atendo, eu não tenho crianças de 3 ou 4 anos que não estejam já na pré-escola. Então, eu acho que tem um lado que não é nem tanto, eu acho que está exposto a mais estimulação, mas não é nem tanto essa questão da influência familiar,
mas o estar treinado para a situação de teste, o sentar na mesinha, sentar à mesinha, saber que você vai pôr uma atividade na frente, que ele vai dar a resposta, que ele vai responder. Esse comportamento mais sistematizado, eu vejo muita diferença quando eu tenho crianças que têm esse comportamento mais sistematizado, às vezes porque já foi aprendido na escola, na pré-escola, ou às vezes porque são crianças que já estão com fono, com TO, então já aprenderam essa dinâmica da sessão, de chegar, sentar, ter atividade estruturada e dirigida, porque a questão do teste é que, diferentemente do que a mãe, e às vezes quando as mães assistem, elas falam isso, elas se assustam com a ideia da padronização, que você não fica fazendo 1000 jogos para tentar conseguir a resposta da criança. Numa situação de teste, a criança precisa dar a resposta da maneira padronizada de apresentação do teste. E muitas vezes são crianças que sabem dar aquela resposta. Quando a gente faz, se a gente se propõe a fazer depois de uma forma mais processual, depois de pontuar, ela não deu a resposta da maneira padronizada, mas se a mãe me diz, mas ela sabe isso, por exemplo, reconhecendo partes do corpo, ela sabe isso, e eu peço para a mãe, então me mostre como você brinca, e a criança de fato sabe, mas ela já deu uma resposta na situação padronizada de teste, que faz com que a gente pontue como não tendo respondido no contexto determinado. Então, eu acho que uma diferença aqui, para mim, se eu tivesse que imaginar, né, porque nós estamos, como disse a Tati, elucubrando, mas se eu for fazer uma ligação à minha prática, eu acho que está muito ligado a criança que já tem esse repertório de comportamentos que são mais colaborativas com o teste, seguem instrução de uma forma melhor do que aquela criança que não segue. Como a criança canadense, assim como a americana, eles não vão para a escola infantil, quando vão, é por 2 ou 3 horas, 1 ou 2 vezes por semana, talvez ainda esse comportamento mais lúdico, mais livre, seja preponderante, mais difícil para o avaliador conseguir o comportamento para teste que a gente precisa que a criança tenha para pontuar, né? Se eu estou seguindo a padronização de aplicação e pontuação do teste. Além do que, a gente imaginar que ficar com uma criança de 3, 4 anos, 1 hora aplicando o teste, e ficar com uma criança de 5, 6 anos, 1 hora aplicando o teste, a criança maior ela rende mais. O tempo de atenção dela é maior. O cansaço acontece menos frequentemente quanto maior for a criança. Isso tudo faz com que a gente fique muito atenta a esses resultados de baixo score numa criança pequena. Passe o próximo, Marcelo, por favor. Nai, só completando, acho que isso que você trouxe é interessante. Assim, pelo menos o acesso que eu tenho à testagem americana, por exemplo, me parece que eles são altamente estruturados, o que de fato eles passam 1 hora com uma criança de 3 anos, coitadinha, aplicando os instrumentos. Então, será que eles têm também a melhor medida, né? Já sabendo que talvez o desenvolvimento não dê conta disso? Porque o que eu via muito lá, Tati, é que a criança era muito mais cooperativa do que o que a gente vê aqui. Então, eles ficavam sentadinhos na mesa durante aquele tempo todo fazendo a testagem. Aqui a criança levanta, sai, não quero mais, cadê minha mãe? Eu não via isso lá. E olha que o laboratório de doutora Kimberly era um laboratório de criança pré-escolar. Eu vi avaliação de criança de 2 aninhos de idade, né? Então, crianças muito pequenininhas. E elas cooperavam. Elas ficavam sentadinhas ali, fazendo tudo. Eu acho até que coopera melhor do que o que a gente via aqui.
Sim, sim. o que a gente viu aqui, inclusive em escolas, porque para fazer a padronização do NEPS, a normatização do NEPS, a gente foi em escolas. E as crianças, para ficar numa sala separada com a gente, muitas vezes davam trabalho. Mas assim, você está falando... E a sessão não rende 1 hora, né, Tati? Se não você rende, pega não criança rende. de 3, 4 anos, eu posso Não ficar rende. 1 hora com a criança, mas não será 1 hora de testagem ininterrupta. E a outra coisa, talvez um pouco ambiente, não nessa situação que a Nayara falou das escolas, mas do consultório, pelo menos, quando a gente vê os filmes de aplicação, né, do NEPS, da Bailey, do VISC, são salas sem nenhum estímulo alternativo, né? Enquanto no consultório, a gente acaba tendo, por mais que a gente faça esse controle de estímulos, a gente tem uma sala mais atraente. E é um tempo até a criança se acostumar, adaptar, e reduzir o interesse pelo ambiente. Assim mesmo, muitas vezes a gente tem que retirar as coisas do ambiente para atendimentos específicos, mas nessa faixa etária aí, aliás, para mim, a não ser para os adolescentes, nenhuma dessas faixas etárias eu faço 1 hora ininterrupta de teste, sempre tem um tempo de jogo e de brincadeira. Gente, eu estava aqui ouvindo, eu não atendo criança nessa faixa etária, né, de pré-escolares, mas nas crianças maiores que eu atendo, eu fico pensando muito na questão da motivação e do engajamento nas tarefas, né? E que talvez seja mais fácil a gente observar essa dificuldade do engajamento e da motivação em crianças maiores. Eu queria saber da experiência de vocês nas crianças pequenininhas, se vocês acham que é possível também fazer essa diferenciação, né? Que essa pode ser uma variável da criança estar dando uma resposta aleatória justamente porque não está motivada com aquele tipo de... Porque os testes, né? Tem alguns testes, o NEPS é um teste que eu considero bem interessante, material colorido, as crianças normalmente gostam, mas, de alguma maneira, é uma tarefa estruturada, e algumas crianças podem não se motivar ou não engajar na tarefa, e esse poderia ser um fator que a gente consideraria... Com certeza, com certeza. Quando qualquer material que a gente compra, tem lá, né, falando de todos os fatores que podem interferir no resultado, né, e motivação é um desses. Quantas e quantas vezes a gente não vê a criança chutando a resposta, e não é por uma questão atencional, né, é porque ela não está motivada para fazer de fato, mesmo que não tenha nenhuma queixa de atenção, por exemplo. Então, Diga. Eu acho que você trouxe uma coisa muito interessante, o que os olhos da gente vão vendo à medida que a gente está aplicando o teste. Ou seja, esse teste daqui, ela teve uma baixa pontuação, mas nitidamente ela já estava cansada quando fez esse teste, ou nitidamente ela se desinteressou pelo teste, ou ela começou a perguntar, cadê a minha mãe? Quando eu estava começando a fazer esse teste. Então, esses dados que os autores não trazem na discussão, mas que são dados que a gente vê no dia a dia, né? Em que a gente pode anotar como foi aquela aplicação. Tem que ter registrado. Tem que ter registrado. Exatamente. Isso é fundamental. A gente vê, às vezes, as pessoas muito preocupadas na aplicação, na organização do material, no manejo do material, mas esquecendo de observar a criança. Então, essa coisa que a Paulinha estava falando, né? Se a gente consegue observar na criança pequena, consegue, a gente está sempre observando a direção do olhar, se ela está dando sempre a mesma alternativa para a resposta, se ela responde imediatamente, não tem nenhum delay, se ela olha a figura, quando é de figuras, né? A figura alvo e as alternativas e retorna para alvo, que a gente vê que a criança está raciocinando, ela pode errar a questão, mas ela está tentando fazer um raciocínio. E tudo isso eu tenho metodicamente anotado, tudo que a criança fala durante a tarefa, todos esses comportamentos, deu resposta impulsiva, está respondendo a mesma coisa, está respondendo sempre a mesma questão, e aí a gente interrompe e diz, não, você não olhou todas as alternativas, vamos olhar todas as alternativas, e a gente começa a dar alguma estrutura para o teste, mas na hora de fazer a correção,
esses registros são muito úteis, porque a gente não lembra depois do que aconteceu exatamente naquele dia, naquela tarefa, e às vezes você vê, poxa, por que foi mal nesta tarefa? Mas aí você abre a folha e você diz, mas olha aqui, esse dia eu registrei que a criança estava especialmente agitada, ou ansiosa, ou fadigada, ou cansada, ou frustrada, irritada, seja lá o que for que tivesse acontecendo. E dormir mal, Bia. O que ela falou? Dormir é se... fundamental. Quando fundamental. Eu pergunto para a mãe o que aconteceu, hoje a criança não rendeu como costuma render. Ontem nós fomos uma festa, chegou 1h, 8h da manhã, ela está no consultório. Eu sei que aquele dia, que aquelas tarefas, são tarefas que eu vou ter que separar para analisar separadamente. Fazer uma análise muito mais qualitativa, sem sombra de dúvida. Tem um outro artigo também muito interessante, em que fala como, que também foi feito com o NEPS, como as crianças pequenas respondem quando não sabem uma questão. Então, é bem interessante esse artigo, porque ele mostra assim, que ele não responde, ele não diz eu não sei, ele não responde. E uma outra coisa que a criança faz por exemplo, no NEPS, quando a criança erra em uma determinada tarefa, não é em todos os testes, mas em contextual de teoria da mente, a gente diz, não é bem essa resposta correta. A resposta correta é essa e explica por quê. A partir dali, a criança pequena pode responder só o A, que é a primeira resposta do exemplo. Então, ela tende a responder correto aquele que você, de alguma forma, corrigiu, como se a resposta fosse sempre aquela que ela acha que você quer. Uma outra coisa é que a criança que não sabe a resposta, ela fica dando sempre a mesma resposta. Ela implicou com a letra C e aí, para todos, ela bota o C. Então, são peculiaridades da criança pequena que a gente tem que ir aprendendo, né? Não confundir com perseveração. Vocês observam disso que Nayara falou. Eu acho que quanto menor a criança, essas entre 4 e 6 anos, elas buscam mais dica não verbal na gente, se elas estão acertando ou errando, do que a criança mais velha. Exatamente. As de 6 que eu avalio, eu percebo. E a questão da perseveração, que Nayara falou também, em algumas crianças autistas, né? De perseverarem numa resposta. Isso também... Mas mesmo a criança típica, quando ela não sabe a resposta, ela escolhe uma e fica dando aquela. E fica ali. Se foi um teste que já está ficando difícil, os últimos itens de um teste que já está ficando difícil, ela responde sempre a mesma alternativa. Ela bota sempre a mesma alternativa. O que eu falei é não confundir com perseveração, oriunda de inflexibilidade cognitiva, né? Que aí é outro papo. Essa tabela, ela mostra uma coisa muito interessante, é que perfaz por todas as idades a influência da escolaridade dos pais. Veja que mesmo no grupo de 7 a 16 anos, continua sendo 4,5 vezes maior a chance de um score baixo quando os pais têm uma baixa escolaridade. Então, não somente a influência do meio dela, e aí vai ter uma influência também da escola, porque a escola que ela vai estar frequentando é uma escola que não é a mesma escola de pais de nível superior. Então, eu tenho um ambiente todo que favorece com que a criança não tenha ganhos cognitivos, ou que tenha falhas cognitivas a ponto de ter uma baixa pontuação. E aqui, na criança maior, a gente continua nesse primeiro grupo aqui, que é menor ou igual ao percentil 25, que é o score de 8, né? E o ranking percentílico variando de 11 a 25, nós temos até 84% das crianças com um ou mais testes, que são testes com scores baixos, né? É claro que a gente espera que ele vai caindo, só que ele cai muito mais rápido do que nos outros dois grupos.
um percentil de 6, por exemplo, ele está presente somente 50% das crianças. Somente não, é muito alto 50% das crianças. Ele ainda está presente, né? Mas a gente já tem 47% absolutamente normal, e quando o percentil é de 5, aí ele cai ainda mais para 34% alterado. Próximo slide. Na discussão, eu achei que a gente discutiria muito mais coisa quando eu li a discussão desses autores. Eu digo assim, eu tenho muito mais hipóteses do que as que eles levantaram, né? Então, eles dizem, olha, primeira coisa, todo clínico sabe que um score solto, baixo, não significa um prejuízo cognitivo. Eu tive uma criança que, quando avaliei, deu baixo somente os scores ligados ao visoespacial e sensório-motor. Mas lá no meio de tudo vem um único score de atenção e função executiva baixa. Eu não posso valorizar esse score, né? Eu tenho que ver as circunstâncias em que eu encontrei, ou se foi ao acaso. Eu apliquei 34 subtestes do NEPS, 36 subtestes, aparecer 5, 6 scores baixos, eu ainda estou dentro do que eu espero. E isso a gente tem que ter cuidado. Aí entra o raciocínio clínico. O que é o raciocínio clínico? Esse dado que eu encontrei, que eu acho que os autores não discutiram isso, e que era um aspecto extremamente importante. Esse dado que eu encontrei, ele tem relevância ecológica? Ou seja, eu encontro um dos testes com baixa memória operacional. Sim, mas a criança, na vida, ela não tem uma baixa memória operacional. Pelo contrário. Ou seja, eu não tenho uma queixa, eu não tenho uma criança esquecendo as atividades dela na escola, eu não tenho essa queixa também em casa, então isso não tem valor. Isso é a validade interna do instrumento, a validade externa, desculpa, a validade externa do instrumento. Eu preciso ter uma correlação entre o dado que eu encontrei e a história da criança, né? Então, é preciso ter uma lógica. Eu costumo falar muito, porque eu demoro um pouco para entregar laudo, sabe? E os pais, às vezes, ficam irritados. E eu costumo dizer muito isso, que a parte fácil é aplicar teste. A parte que o neuropsicólogo realmente trabalha é na hora de pegar esses resultados e tentar entendê-los. Essa é a hora que nós temos que fazer essas ligações todas. Foi só um teste? Foi vários? O que tem em comum entre esses vários testes? Qual é a função aqui que a criança pode estar falhando? Foi uma coisa só? Deixa eu voltar para a anamnese, deixa eu voltar para a entrevista com a escola, deixa eu investigar fora do contexto do consultório, se essa mesma dificuldade aparece em outros contextos. E aí, para poder dar um laudo que é explicativo, e não tabela de número. Tabela de número, ela serve como base para o nosso raciocínio clínico. Ela não é o resultado da avaliação neuropsicológica. Exatamente. Ela é a base para o nosso raciocínio clínico. E esse raciocínio clínico que precise sendo formado à medida em que a gente vai corrigindo tudo, fazendo as correlações de tudo que a gente viu na criança, de todos os testes que ela fez, avaliando se eu tenho que chamar de volta para aprofundar, para aplicar mais testes de um determinado domínio, porque eu fiquei na dúvida se foi uma questão circunstancial ou se de fato a criança tem dificuldade naquilo. Então, se tem uma forma de eu ampliar minha bateria para poder tirar a teima, se não tem, eu acho que essa talvez é o que tenha faltado, como você disse, aí na discussão, é a grande questão. Existem conceitos que, às vezes, a gente acha que são conceitos que não estão ligados à nossa prática. Um desses conceitos que eu terminei de falar é o conceito psicométrico de validade interna e validade externa. Então, existe uma validade interna, esse teste alterado dessa criança se correlaciona com outros testes alterados, então eu encontro um tempo de realização de um teste baixo. Eu saio checando os outros, nos outros ela foi toda
tudo bem, eu não tive, então não tem validade interna. Eu não tenho que valorizar aquele único tempo baixo que a criança teve. E eu tenho que fazer uma validade externa. Existe queixas de que essa criança tem uma dificuldade com velocidade de processamento mental ou não tem? Então, esses conceitos, que às vezes a gente parece longe da gente, eu, inclusive, falei isso em uma das aulas, da aula que eu explico sobre estatística, para poder entender os scores do NEPS, né, no curso do NEPS. Porque não são conceitos que estão longe da gente, são conceitos que eu estou usando aqui, agora, na prática, para poder decidir, inclusive decidir a vidinha dessa criança. Se eu vou dizer, não, ela tem um diagnóstico de tal coisa, e o tratamento dura durante muitos anos. O peso psicológico, emocional e financeiro nessa família vai ser um impacto muito grande. Então, tudo que eu vou raciocinar e pensar é de uma responsabilidade muito grande para essa criança. E esses conceitos não são conceitos teóricos, né? Não são conceitos teóricos somente, são conceitos que a gente usa na prática. E eu acho que esse artigo, ele traz para a gente exatamente esse ponto, né? Então, ele quer chamar muito a atenção de que o julgamento clínico isolado não dá conta de avaliar quando esperar scores abaixo do percentil 10 ou o número de testes baixos que nós podemos encontrar. Então, por mais que eu tenha esses conceitos, eu preciso dessas tabelas dizendo quais são os subtestes que têm uma chance maior de estarem baixos, né? Porque eu sozinha não dou conta de saber disso. Isso é mais um conceito estatístico. Então, eles concluem que baixos scores são comuns em pessoas saudáveis, em crianças e adolescentes saudáveis. O número de baixo score depende do ponto de corte, claro, né? Quanto mais alto o ponto de corte, menor a chance da criança ter um score baixo. Deixa eu só fazer uma observação, Nay. Em muitos instrumentos, esse ponto de corte muda. Então, até quando como a gente às vezes pega só o nome da classificação, então, por exemplo, desenho da figura humana, o médio inferior, ele classifica como abaixo da média. Mas quando a gente pega a curva normal, normalmente é tido como médio inferior. Então, quando a gente compara os subtestes, seja para avaliar uma habilidade específica, os subtestes não, desculpem, os testes, seja para avaliar uma habilidade específica, ou comparar a interferência de uma atividade com outra, o ponto de corte que aquele teste diz que é sujeito a déficit, ou alerta para déficit, ou déficit, a gente tem que considerar também, porque às vezes a gente se prende no nome da categoria e a gente esquece justamente desse ponto de corte. A outra coisa importante, que também é um conceito estatístico que a gente tem que ter em mente, é que quanto mais testes você aplicar na criança, maior a chance de você encontrar scores baixos, né? Então, se você aplica um único teste, a chance é muito menor do que se você aplicar 2, do que aplicar 10, do que aplicar 20 testes. E um dado muito importante é que baixos scores têm uma relação com a escolaridade parental. Então, a gente tem que fazer um shift, uma mudança na forma com que a gente vê, com que a gente avalia a criança a nível de consultório e a nível de hospital. Eu trabalho em consultório particular e trabalho no hospital público, e realmente o que a gente encontra de score baixo e tende a não valorizar. Então, crianças que a gente fez, os irmãos, em uma das pesquisas, os irmãos de criança com anemia falciforme. A criança com anemia falciforme, a gente esperava que tivesse um baixo score, mas a surpresa foi encontrar baixo score nos irmãos. Então, eles têm que ser utilizados como parâmetro, até para a gente dizer, esse score não foi tão baixo, porque o irmão também teve um score 6 nesses mesmos grupos de teste. A gente considerar aqui como baixo somente scores muito baixos, de 4, 3, né? A escolaridade dos pais tem que ser levada em consideração. Eu já falei que quanto mais testes, maior o número de baixos scores, e a inteligência também também é um fator associado. Eles não mostram nesse estudo, mas eles também
chamo a atenção que o nível de inteligência, sim, está correlacionado com o número de baixos scores. Eu não sou psicóloga, então não aplico testes de inteligência, mas quando eu aplico NEPS, que a gente vê muitos scores baixos, a primeira coisa que eu digo para as meninas é, olha, a gente precisa de um teste de QI. Tem muito score baixo, essa criança pode ter uma deficiência intelectiva. Inclusive, assim crianças... como o contrário. Quando a gente avalia primeiro o QI e dá muito rebaixado, a expectativa já é que na bateria seguinte também os scores, e que aí você não vai estar comparando a criança com a média, com a criança normativa, mas você vai estar fazendo a avaliação da criança com ela mesma, quais são as áreas que ela está melhor desenvolvida, as áreas que ela está menos desenvolvida. Mas, tipicamente, se ela tem o QI muito rebaixado, se eu aplicar o NEPS, ela vai ter scores abaixo da média para todos ou quase todos os subtestes, né? As tarefas. As tarefas. É interessante, Bia, nesses casos, fazer o que a gente chama de ponderar, né, os resultados pelo teste de QI. Então, se você tem um teste de QI, a criança tem 10 anos e ela tem uma idade mental de 5 anos, vá na tabela de 5 anos e olhe, porque aí você ponderou, você pegou o score que está no NEPS, ponderado somente para a idade e sexo, e você aí pondera para a inteligência também. Você vai na tabela de 5 anos e vai avaliar. Porque senão dá tudo baixo, você não tem como avaliar essa criança, porque tudo no final deu baixo, né? Mas você ia falando alguma coisa, Paulinha. Eu tinha uma pergunta com relação a esse item, né, da quantidade de testes. Quanto mais testes são aplicados, ele não fala de testes de um mesmo domínio, né? Ele está falando de quantidade de testes no geral, porque uma das coisas que a gente sempre fala é justamente, você não considera um único resultado de um único teste para poder falar de uma habilidade de uma criança. Você precisaria ter outros testes que avaliem aquela habilidade para poder ter essa consistência do resultado. Então, isso é uma coisa para a gente ter cuidado, né? Porque está falando justamente que não pode ser muito, mas também a gente não pode fazer um único teste. Então, de ter esse a gente sempre precisa de uma bateria de testes. Né? Você não consegue, uma andorinha não faz verão em neuropsicologia, você não consegue avaliar uma função utilizando um único teste. Então, a gente utiliza a bateria. É errado você ter uma bateria com muitos testes? Não, de jeito nenhum. Isso é muito importante. O que a gente precisa é de um senso crítico na hora que eu pego os resultados e vou analisar esses resultados, né? Principalmente resultados que aparece um baixo score sem motivo nenhum. Isso pode ter sido só probabilidade. E os autores falam também que seria interessante ter comparações com crianças com grupo clínico, ou seja, crianças com dificuldades de aprendizado, a gente tem tabelas específicas para essas crianças. E enfatiza que os resultados desse artigo só podem ser aplicados para essa bateria selecionada dos subtestes do NEPS. Eu acho que o nosso próximo slide é uma discussão de um caso, né? Que a gente não vai estar fazendo aqui, seria a discussão de um caso que a gente vai para um outro encontro, né, agora. Isso. Então, vamos ficando por aqui, nos despedindo de quem assistiu até aqui. Esperamos, né, que tenha contribuído para a prática clínica. Claro que esse raciocínio é em um instrumento só, mas eu acho que já traz alguns insights, né, meninas, para a gente estender para a nossa prática clínica. E fica aí a dica para quem for pesquisador para produzir dados nessa linha com outros instrumentos. Meninas, querem se despedir? Eu quero agradecer também a todos que estavam aqui com a gente e convidar aqueles que estão participando do curso da Treine para entrar na nossa próxima apresentação, que vai acontecer dentro de instantes. Boa noite, pessoal.
Boa noite, Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.